Estamos de volta para o primeiro bloco do programa Tribunal e vamos bater um papo aqui sobre futebol. Copa do Mundo rolando, né? A Espanha ganhou do Irã. Né? Quando eu saí de casa estava 1-0, né? Não, vamos logo colocar aqui. Sim. Nós estamos gravando esse programa na quinta-feira. Na quarta. O Osmi está viajando, você vai a Brasília, né? Aí Excepcionalmente na quarta, né? Excepcionalmente. Vai ser apresentado na sexta. Então, qualquer comentário desconta o tempo, né? Claro, porque a seleção brasileira joga sexta de manhã, né? 7 horas. E vai ao ar à noite. Então, nós estamos isentos de saber se ela... Os Paulo Pinteiro que se cuide. Assim, me diga uma coisa, você gosta de política, de leitura, de jornal, de tanta coisa. Você, quando era menino, lá naquele lajedo do interior do Rio Grande do Norte, jogou bola? Nunca jogou bola? Não ficou nem gol. Então, É por isso que nesse programa eu acho que eu vou ficar aqui só assistindo você. Aí você foi cartola do Juventus, né? Ajudou muito. Foi cartola? Até porque o Osmi, na Copa de 50, ele já, no Maracanã, ele já fazia contra o parte da Uruguai. seleção. Você vê que... Ao contrário do Narciso, você foi atleta, né? O Narciso disse que era goleiro. Não? Que posição era meia cancha? Eu comecei no meio do campo e depois fui para naquela época chamava de centroavante. E terminou como goleiro. Não, quando eu estava velho, depois dos 50, fui ser goleiro. Porque aí, Olha aí, ó, essa fase aqui ele lembra, né? Não corre mais. não corre mais, é goleiro. Mas, assim, brincadeiras rápidas. Depois eu vou contar um episódio também que eu já joguei bola. Mas depois eu vou contar essa história aí. Vou começar aqui com o Façanha. Façanha, você escreveu um livro há um tempo atrás, né? Sim. A gente lembra. Jornalismo esportivo no Acre na era do futebol profissional. Eu me lembro de 1972, quando cheguei em Rio Branco, esse estádio José de Melo era cheio. Independência, Juventus, Internacional, lotava. Não sei se foi a influência da Copa de 70, mas havia, né, um público aqui ávido por futebol, e esse tempo já era profissional. Não. O futebol profissional do Acre, ele começa em 89. 89. Foi 89, aí logo depois do Acre veio Rondônia, veio depois Amapá e Roraima. E como é que você analisaria, Façanha, o futebol do passado e o futebol de hoje? Qual era o melhor futebol? No Acre ou no Acre, inicialmente no Acre. No Acre. No Acre, a qualidade técnica, eu particularmente acho que era melhor. No passado? Sim, a qualidade técnica era outra, né? Esse termo qualidade técnica no futebol não era técnica, porque não tinha pagamento de jogador, nem nada. Não, qualidade técnica é o jogador que é craque. Né? Arte. Tinha jogadores. Futebol arte. Jogadores. Não, eu quero saber se tem alguma coisa a ver com Sim, o profissionalismo. Recebiam, eles faziam acordos, recebiam, mas não tinham carteira assinada. Recebiam os salários, recebiam. O Fernandes entende até mais que eu, o cara fazia uma questão das luvas. Tu vai jogar no meu time, Narciso, aqui, eu vou te dar 50 mil para te ficar aqui no Juventus durante o ano todinho de 87, por exemplo. Era mais ou menos isso. Verbal. Mas eles cumpriam, eram os dirigentes que cumpriam os acordos, né? Raramente não cumpririam os acordos. Então, os dirigentes dos nossos 4 clubes grandes faziam muito isso. Acordava com o atleta e cumpria, e também tinha a questão dos empregos, né? Naquela época era muito. No governo. O cara No jogava bola no governo, governo e tinha emprego no governo. Né? Ou independência. Tinha muito isso. Né? Então, voltando à questão da qualidade técnica, eu acho que naquela época nossos atletas tinham mais qualidade técnica. Mas a gente tem que ver a conjuntura. Por que tinha mais qualidade técnica? Até nossa época, o grande lazer da gente era jogar futebol. Eu morava na estação, tinha um campo na frente da minha casa e uma quadra. Eu vivenciava o dia todo ali dentro, jogando futebol. Depois do futebol de salão à noite, então eu ia adquirir mais qualidade técnica. Hoje em dia, nossos filhos já não fazem, não é a mesma cultura. Né? Já tem o videogame, tem a televisão, tem a transmissão ao vivo, que ele já fica pegado, tem outras atratividades e ele se desliga mais da bola. Eu vou fazer um comentário para em seguida te ouvir, porque você vai fazer um comentário em cima do meu comentário. No passado, Narciso, eu me lembro Cruzeiro do Sul, por exemplo. A maior diversão que nós tínhamos na cidade era o campeonato cruzeirense. Lá não tinha televisão, não tinha
rádio porcamente ouvido. Agora é, Osmir, mais ou menos. Isso é 60. Desde 60. Desde 60. 58, 59, 60. O campeonato da cidade, toda a cidade ia assistir. E você falando na técnica, aí que eu vou perguntar para você, não sei se você concorda comigo. Naquela época também, a gente tinha espaço de pegar a bola, matar no peito, descer e olhar para quem ia jogar. Hoje, Narciso, você mal toca na bola, já tem 2, 3 em cima. É isso, velho? Porque, olha, naquele tempo, a gente se preocupava mais de mostrar a qualidade do jogador do que de marcar. Isso. Então a diferença foi essa. A qualidade de cada jogador. O técnico dizia assim, olha, vamos marcar o Façanha porque ele tem jogado pelo lado direito. Mas não marcar o Façanha, marcar o local onde ele joga. Ele quer dizer que o jogo é mais cadenciado. Hoje ele bota um a um e é batido. E tem um detalhe que qual foi o delito da Rádio Difusora por causa dessa questão que eu fiz no comentário na rádio, é o seguinte. Em 81, nós tínhamos em Rio Branco 186 campos de futebol de 11. 186 campos de futebol de 11. Futebol de 11, doutor, é aquele campo grande, nos bairros. E Estação tinha 12 campos, o segundo distrito tinha 13 campos de futebol de 11. Onde você saía de casa e ia jogar pela adiantada em vez de ir para boca de fumo. Então, parece o que aconteceu. O governo começou a construir conjuntos, começou a matar as zonas de praticar esporte. E foi acabando os campos. De 81 para cá, nós temos 6. A quadra do Boston tinha 2, não tem nenhum. Aliás, tinha 4 com a Boston. Tinha 2 e tinha mais 2 por trás. Não, tinha o Independência e o São Francisco. Não, né? tinha 2 por trás. Tinha um lá onde ia abaixar a galinha. Sim. E tinha um em cima onde ia formar o Eletrohack hoje. Que é a cara do 4 bis. Então imagine, se nós tivermos 186 campos de futebol de 11 e temos 6, 180 foram embora. E como é que não tem valores? Se valor é fabricado com a bola. Aí vem outra questão interessante, né? Questão nós tínhamos independência, por exemplo, em 71. Isso, eu ia te perguntar sobre essa era. De Zé Augusto, Chicalabe, Palheta, Deca e Flávio. Aldemir Lopes. Aí era Nostradamo, Aldemir Lopes, Augusto, aí Bico, Rui, Júlio César. 11 jogadores, 11 craques. Era mesmo. Era. Aí nós tínhamos Juventus. De Milton, Mauro, Mustafa, Antônio Maria, Milson, Carlinho e Mariceu, e Dadão, que fazia o quarto homem, Paulinho e Julião, ou Paulinho Quitola. Eram 11 jogadores, meu amigo. Aí você vai para um jogo de futebol, vê um. Você devia retroceder um pouco mais, aí para o tempo do Cidico, do Boá, do Toca, exatamente. do Rosarino, Escurinho, então não temos isso. Tinoco. Aí tu vê, vamos para a Copa do Mundo. Osmir tem uma memória boa dessa. Cada seleção tem um jogador. Só está funcionando o de Portugal. O resto está tudo apagado. Cristiano Ronaldo, né? Aí por que eu digo que o Brasil, daqui a pouco eu falo sobre vai ser campeão? Porque nós temos, dos 25, pelo menos 15 são craques. A diferença é muito grande. Então nós temos tudo para ser campeão. Então o futebol do Acre. Mas a Alemanha também tem. E está em tropeçando. Os jogadores lá e cá não são craques como o nosso. O Brasil fabrica craques. Nós voltando à questão da técnica, né? Na década de 70, o jogador corria em torno de 6, 7, 8 quilômetros dentro do campo. Hoje em dia é 9 a 13 quilômetros que o cara corre durante o jogo. Né? Então, E marcava-se por zona, né? Sim, tinha uma marcação por zona. Por exemplo, mais tranquila a marcação por zona do que por a exemplo, marcação o zagueiro lateral direito ou esquerdo só ia até o meio do campo. Exato. Porque tinha um ponta. Exatamente. Não é isso? Bota a ponta, tem Não tinha as pontas, não é isso, velho? Sim, o Jô Soares. Usava-se muito isso, né? Tanto, eu falo bem, o Jô Soares na época fazia uma crítica ao Pelé, porque o Pelé já era adepto ao futebol um pouco mais moderno, que não explorava tanto a questão do jogador de ponta. Aí tinha aquela crítica, coloca a ponta, Pelé. A do Cláudio Coutinho era a melhor defesa é o ataque. Ele botou um time só para atacar e não tinha defesa. Agora me permita que eu dê uma politizada nessa questão do futebol. À vontade. Fica à vontade aí. Que tara por política danada. Pode dar. Mas tudo bem. O que hoje mesmo eu li um artigo escrito pelo Tostão. Escrevendo, Tostão. Uma folha intitulado Do Oba à Depressão. Nossa. Artigo do Tostão. E como eu ia tratar eu dar algumas conclusões. Aí a minha pergunta é a seguinte. Há 4 anos atrás, nesta fase de hoje, entre o primeiro e o segundo jogo da seleção, se você saísse aqui na rua, de 10 carros nós tínhamos a bandeirinha do Brasil, e uma não. Perfeito, correto.
Hoje, se você for ir para frente e contar para cada 10 carros que passam na frente, uma tem uma bandeirinha E 9 não. 9 não. Por que essa depressão? Isso. Por quê? Qual o motivo disso? Que observação boa, né? O que está tomando de conta da brasilidade futebolística, que até essa cachaça nacional parece que está sendo Na tomada. minha humilde avaliação, a questão do jogador do mundo jogar no Brasil. É um ponto. Por exemplo, os jogadores da seleção não jogaram no Brasil. Eles não jogam, mas jogam na Europa, né? Então, por exemplo, é do Fluminense. A torcida do Fluminense vai, ela se anima, porque é jogador do Fluminense. É do Flamengo, é do Vasco, é do Botafogo. Então, cria essa coisa de dele próprio. Quando o jogador passou, foi morar na Europa, aí o cara vai lá para o lado crítico, em vez do lado da paixão. Perde o vínculo. Talvez seja isso mesmo. Então, vai lá da paixão. Eu fiz uma matéria recente sobre isso, exatamente, que houve uma pesquisa no mês de abril, que 65% do brasileiro estava desinteressado da Copa do Mundo ou da seleção brasileira. E os aspectos eram exatamente esse que o Fernando tocou aí, que os jogadores, por exemplo, o Neymar hoje, ele mora na Europa, teve várias temporadas no Barcelona, agora teve no PSG. Teve no Santos bem lá atrás, mais ou menos 5 anos para trás. Tudo isso, esteve no Santos, né? Então, ele não tem mais a identidade com a torcida do Santos. Ele tem uma identidade com a torcida global. O Neymar é um artista da bola que a mídia mundial conhece. Mas o brasileiro, ele era acostumado a ter identidade com o atleta da casa. Era o jogador do Flamengo, do Fluminense. Quando nós tínhamos aquela seleção de 82, era a maior paixão Aquela foi uma loucura, né? do torcedor brasileiro, porque existia muita identidade. Agora eu acrescentaria, só para acrescentar rapidamente, um pequeno. Mas aí deixa eu concluir. Então, esse é um grande aspecto, mas existe outro, o desestímulo que existe hoje dentro da própria Confederação Brasileira de Futebol. Né? Nós tivemos um presidente, Ricardo Teixeira, afastado, depois o Marinho, e depois, agora, o Del Nero. Né? Não sou afastado, nós Mas presos. isso por conta da torcida, o fato econômico. Não, aí presta atenção, pobreza, mas a confiabilidade mas começa é isso, a arranhar. Né? Então, recentemente, existiu muito essa questão da briga política, e não é só no Brasil, é a nível internacional. A FIFA teve escândalos recentemente. Era o preço dos Estados Unidos. Isso, às vezes, tem torcedor que, quando começa a existir esse tipo de problemas, começa a não se identificar mais com o futebol. Né? E a conjuntura do nosso país, a situação econômica e social do país também, viabiliza isso. Viabiliza Eu ia isso. fazer um comentário em cima disso. A questão A própria situação. a camisa amarela, Osmi. Hoje em Moral dia do tem gente que não país. gosta mais de usar a camisa amarela, porque é aquela briga de Juntou coxinha com mortadela. Né? Então, eu não vou usar a camisa amarela Eu não porque, uso camisa amarela mais, mas porque não é por causa disso, é não. coxinha. Você está entendendo? E o pessoal tem gente usando real azul. Então, assim, tentaram politizar uma questão nossa cultural, que o nosso Dá para futebol, botar uma banda vermelha e uma banda amarela? o nosso futebol é uma arte que nós temos secular no país, Mas que aglutina várias classes acrescentar sociais. mais um componente. E tem o seguinte, essa situação que nós abordamos aqui, do país, o Brasil hoje vive num momento de muita tristeza. Quer pela vida econômica, pela vida social do brasileiro, a insegurança gerada. Aí, de repente, também tem um seguinte foco. As dificuldades do brasileiro, quando ele olha para esses super atletas, que ganham bilhões. Nossa. Vamos entender uma coisa. Em 1958, É profundo o que você vai dizer, tá? em 1958, quando nós ganhamos a primeira Copa do Mundo, quando retornamos campeões do mundo em 58, Garrincha, Mané. foi continuar treinando no Botafogo de ônibus. Ônibus. Pelé continuou morando na mesma república que ele morava antes de ir para a Copa. Então, essas coisas também atingem. Você não concorda? Plenamente nisso, plenamente. Ó, e voltando já à questão da questão do Façanha, a questão dos jogadores. O futebol do Acre é também na mesma situação. Porque naquele tempo de Independência, Juventus, Atlético e tal, os jogadores eram todos daqui. Todos formados aqui. E aí ia a sogra, e o tio, ia todo mundo ver o Façanha jogar, o Escapulário, o Dadão, o Emilson. O Emilson mandava acabar sendo aqui. Hoje você tem um time todo importado, exceto o Atlético.
E aí acabou também essa questão de ir. Não adianta nós ficar na imprensa, assistindo jornal, eu aqui, eu chamando, vamos para o estádio, o cara não vai. Porque não conhece ninguém. Mas o estádio está lotado. Eu passo no estádio aí de domingo. 800 pessoas. Não, Aqui, lotado? Não. No último jogo do Atlético deu 1.300 e poucas pessoas, que a Série C, o Atlético bem. Cada um vai no carro. Você vê 300 carros, 300 torcedor. É mesmo. Lá tem a minha versão para isso. E tem alguma coisa a ver com o que vocês disseram aí, mas a minha impressão é o seguinte. Tem uma frase de Milor Fernandes, que até eu copiei aqui, que o futebol é o ópio do povo e a mídia esportiva o seu narcotráfico. E isso acontece com a atividade política. Quem disse isso? Milor Fernandes. Essa frase é aqui. Parafraseou o Karl Marx, né? Não, mas você vai entender de que sentido ele quis dizer. Ah, sim. Você amanhece o dia, de manhãzinha, assiste o programa Mal Dia Brasil. Bom dia, não, é Mal Dia Brasil. Mal Dia Brasil. Se ele fizer 20 reportagens, é sobre facada, incêndio, tiro, morte. Quer dizer, Tiroteio no Rio de Janeiro tiroteio é no Rio 15 Janeiro, minutos de matéria. corrupção, prisão. Aí você já toma aquele choque de negatividade. Aí você chega no ambiente de trabalho, só vê falar de desemprego, de baixo salário, De facção. Só fala de facção agora. Aí, e isso Vai desestimulando, né? aí quando no jornal de meio-dia, a mesma coisa, no Jornal Nacional a mesma coisa. Quer dizer, o Brasil não está sendo intoxicado de notícia ruim, Perfeito. e isso acabou contaminando até o espírito esportivo, Perfeito. que era a alegria dos brasileiros. A gente continua e eles debatem sua questão depois do intervalo. Vamos ao intervalo, voltamos já conversando aqui com os jornalistas esportivos Manuel Façanha e Raimundo Fernandes. Voltamos já. Faz 4 dias que só fala no assassinato.